se Deus pudesse ressuscitar o que morreu em você? Sua vida está em pedaços, seus sonhos sepultados. Mas há 2500 anos, Deus mostrou algo impossível. Um vale de morte total, onde a esperança havia morrido. Até que ele profetizou. E o impossível aconteceu. Morte se tornou vida. Derrota virou vitória. E isso pode acontecer na sua vida hoje. Era o ano 586 a.C. e Jerusalém estava em chamas. Imagine por um momento. Você acorda com o barulho ensurdecedor de soldados quebrando sua porta. O cheiro de fumaça invade suas narinas, gritos ecoam pelas ruas. E de repente, tudo o que você conhecia, tudo o que amava, estava sendo destruído diante dos seus olhos. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel naquele dia terrível. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia cercado Jerusalém por 18 longos meses. A fome havia consumido a cidade, as pessoas comiam. Bem, coisas que nem gosto de mencionar. E então, finalmente, os muros cederam. O historiador Flávio Joséfo descreve essa destruição com detalhes que arrepiam qualquer coração. O Templo de Salomão, aquela maravilha arquitetônica que levou 7 anos para ser construída, foi reduzido a escombros em questão de horas. Os utensílios sagrados de ouro foram saqueados. Os sacerdotes foram mortos ou capturados. E o pior de tudo, o próprio Deus parecia ter abandonado seu povo. Escavações arqueológicas modernas, conduzidas por arqueólogos como Kathleen Kenyon e Yigal Shiloh, confirmam o que a Bíblia relata. Camadas de cinzas e destroços mostram evidências inequívocas de uma destruição massiva. Pontas de flechas babilônicas, selos com nomes mencionados na Bíblia. Tudo confirma que aquele foi realmente um dos dias mais sombrios da história de Israel. Mas a tragédia não parou por aí. Cerca de 10.000 pessoas, incluindo artesãos, sacerdotes, nobres e jovens promissores, foram forçadas a caminhar mais de 1.600 quilômetros até a Babilônia. Imagine essa jornada. Pés descalços, sob o sol escaldante do deserto, carregando apenas o que conseguiam levar nas costas. Entre esses cativos estava um jovem sacerdote de 25 anos, chamado Ezequiel. Filho de Buzi, ele havia sido treinado desde criança para servir no templo, para oferecer sacrifícios, para interceder pelo povo. Mas agora? Agora não havia mais templo, não havia mais sacrifícios, não havia mais esperança. Os exilados se estabeleceram às margens do rio Quebar, na região da Babilônia. Ali, sentados debaixo dos salgueiros, eles penduraram suas harpas e choraram. Como cantariam os cânticos do Senhor em terra estranha? Como poderiam adorar sem o templo? Como poderiam crer que Deus ainda os amava depois de tudo isso? Era nesse ambiente de desesperança total que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. 5 anos haviam se passado desde aquela jornada devastadora. E Ezequiel, agora com 30 anos, estava às margens do rio Quebar quando sua vida mudou para sempre. Era o 5º dia do 4º mês quando aconteceu.
Ezequiel conta: os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Ezequiel 1:1. Imagine, num momento você está contemplando as águas do rio, pensando na vida que perdeu e de repente, o próprio céu se rasga diante dos seus olhos. O que ele viu desafia qualquer descrição humana. Do norte veio um vento tempestuoso, uma grande nuvem com fogo envolvente. E ali, no meio daquele espetáculo sobrenatural, 4 seres viventes apareceram. Tinham aparência humana, mas cada um possuía 4 rostos e 4 asas. Cara de homem, cara de leão, cara de boi e cara de águia. Arqueólogos que estudaram a cultura mesopotâmica, como Henri Frankfurt, descobriram que essas figuras eram conhecidas na região. Os assírios e babilônios representavam seus deuses guardiões com características similares. Os famosos querubins que protegiam palácios e templos. Mas aqui havia uma diferença crucial. Estes seres não serviam aos deuses pagãos. Eles serviam ao único Deus verdadeiro. E havia mais, rodas dentro de rodas, cheias de olhos ao redor, que se moviam junto com os seres viventes. Era como uma máquina cósmica de proporções inimagináveis. O ruído das asas era como o ruído de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Ezequiel 1:24. Mas o clímax da visão ainda estava por vir. Acima de tudo isso havia um trono. E sobre o trono, uma semelhança como aparência de homem. Ezequiel 1:26. Era a glória do Senhor. A mesma glória que Moisés viu no Sinai, a mesma que habitava no Santo dos Santos. Agora se manifestava a um exilado às margens de um rio na Babilônia. Ezequiel caiu de rosto em terra, completamente subjugado. Então ouviu uma voz que dizia: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Ezequiel 2:1. O Espírito entrou nele e o fez ficar de pé. E assim começou um dos ministérios proféticos mais poderosos da história. Deus entregou a Ezequiel um rolo escrito por dentro e por fora, cheio de lamentações e suspiros e ais. Ezequiel 2:10. Sua missão era clara: ser atalaia da casa de Israel, advertir o povo sobre seus pecados, mas também anunciar esperança quando chegasse a hora. E essa hora estava mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. Se você está gostando dessa história, deixe um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Anos se passaram desde aquela primeira visão transformadora, e Ezequiel havia se tornado uma figura respeitada entre os exilados. Suas profecias se cumpriam uma após a outra, confirmando que Deus realmente falava através dele. Mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para o que estava prestes a acontecer. Era mais um dia comum às margens do Quebar quando a mão do Senhor veio sobre mim. Ezequiel 37:1. Essa expressão hebraica, Yad Yahavé, é uma das mais poderosas de toda a Escritura. O erudito bíblico John B. Taylor explica que essa frase indica não apenas inspiração divina, mas um domínio completo de Deus sobre o profeta. É como se uma força sobrenatural tomasse conta de todo o seu ser. Imagine a sensação. Um momento você está ali, sentado tranquilamente, talvez observando as águas do rio, pensando nos desafios do povo, e de repente, uma presença avassaladora toma conta de você. Não é apenas uma visão que você vê, é algo que você experimenta com cada fibra do seu ser. E pelo Espírito do Senhor fui levado. Ezequiel 37:1. A palavra hebraica usada aqui, ruach, significa vento, fôlego, espírito. É a mesma palavra usada quando Deus prou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Agora, esse mesmo poder criador estava transportando Ezequiel através de dimensões que a mente humana mal consegue compreender. Não era um sonho, não era uma metáfora.
Era uma experiência real em um plano espiritual que transcende nossa realidade física. O teólogo alemão Walter Zimmerli sugere que esses transportes proféticos eram experiências autênticas, onde o espírito do profeta era literalmente levado para testemunhar realidades espirituais. Ezequiel sentia-se sendo carregado, através do tempo, através do espaço, através dos véus que separam o natural do sobrenatural. Seu coração disparava, sua mente lutava para processar o que estava acontecendo. E então, de repente, ele foi posto no meio de um vale. Quando seus sentidos se estabilizaram e ele conseguiu focar novamente, o que viu diante de si o deixou paralisado de horror. Um vale que se estendia e até onde sua vista alcançava. E estava cheio de algo que mudaria sua compreensão sobre vida e morte para sempre. Fique até o fim, que temos uma mensagem que vai te surpreender. O silêncio era ensurdecedor. Ezequiel piscou várias vezes, tentando processar o que seus olhos estavam vendo. Diante dele se estendia um vale imenso. Mas não era um vale comum. Era um campo de batalha abandonado há décadas. Ossos. Milhares e milhares de ossos humanos espalhados sobre a face do vale. Ezequiel 37, 2. Não estavam organizados. Não estavam enterrados. Estavam simplesmente espalhados como folhas secas depois de uma tempestade devastadora. O arqueólogo israelense Benjamin Mazar, em suas escavações no Vale de Josafá, descobriu evidências de antigos campos de batalha similares ao descrito por Ezequiel. Camadas arqueológicas revelam que, na antiguidade, depois de grandes conflitos, os mortos eram frequentemente abandonados onde caíam, e os ossos permaneciam expostos por gerações inteiras. Ezequiel começou a caminhar, e a cada passo, a magnitude da devastação se tornava mais assombrosa. Ali estava um crânio. Mais adiante, costelas espalhadas. Ossos de braços, pernas, coluna vertebral, os restos mortais de um exército inteiro que havia perecido há muito, muito tempo. O vento seco do deserto soprava entre os ossos, produzindo um som fantasmagórico, como sussurros de fantasmas, contando histórias de glória perdida. Era como se cada osso carregasse a memória de uma vida que um dia teve sonhos, esperanças, família, e me fez passar ao redor deles. Ezequiel 37, 2. Deus queria que Ezequiel visse tudo. Não era para ser uma visão rápida, um vislumbre passageiro. Era para ser uma investigação completa, uma análise detalhada do estado de morte absoluta que aquele lugar representava. Imagine essa caminhada. O profeta pisando cuidadosamente entre os ossos, o coração apertado, a mente lutando para compreender o propósito daquela visão macabra. A cada metro percorrido, mais ossos, sempre mais ossos. E então veio a descoberta mais chocante de todas. E eis que eram muito secos. Ezequiel 37, 2. A palavra hebraica yabesh significa mais do que apenas seco. Significa ressecado pelo tempo, branqueado pelo sol, completamente desprovido de qualquer vestígio de vida. O especialista em línguas semíticas Mitchell Dahoud explica que essa expressão indica um estado de morte tão avançado que nem mesmo vermes ou bactérias poderiam sobreviver ali. Não havia carne putrefata, não havia cheiro de decomposição. Havia apenas ossos brancos como giz, polidos pelo tempo, quebradiços como cerâmica antiga. Era morte na sua forma mais definitiva. Ezequiel parou no meio daquele cemitério, a céu aberto, e sentiu o peso da revelação caindo sobre seus ombros. Aqueles ossos não representavam apenas soldados mortos há décadas. Eles representavam algo muito mais profundo e pessoal. Representavam seu próprio povo, Israel, a nação que um dia foi poderosa, que teve reis como Davi e Salomão,
que construiu o templo mais glorioso da terra, agora estava espiritualmente morta, espalhada entre as nações, seca como aqueles ossos no vale. Mas Deus não havia trazido Ezequiel ali apenas para mostrar morte. Havia algo mais, algo que estava prestes a revolucionar sua compreensão sobre o poder divino. No meio daquela imensidão de morte, Deus falou: Filho do homem. Essa expressão carinhosa que Deus usava para se dirigir a Ezequiel mais de 90 vezes ao longo do livro. Era como se o Criador do universo estivesse chamando a atenção de um filho querido para uma lição fundamental. E então veio a pergunta que ecoaria através dos séculos: poderão viver estes ossos? Ezequiel 37, 3. Pare por um momento e pense na genialidade dessa pergunta. Deus, que conhece o fim desde o princípio, que sabe todas as coisas antes mesmo que aconteçam, estava fazendo uma pergunta ao homem. Por quê? O rabino Abraham Ibn Ezra, um dos maiores comentaristas bíblicos da história, explica que Deus não faz perguntas porque precisa de informação. Ele faz perguntas para nos fazer pensar, para nos levar a conclusões que transformarão nossa perspectiva. Imagine Ezequiel naquele momento, olhando para aqueles ossos ressecados, calculando mentalmente quantos anos, talvez décadas, haviam se passado desde que aqueles homens respiraram pela última vez. Do ponto de vista humano, a resposta era óbvia. Impossível. Absolutamente impossível. Mas Ezequiel havia aprendido algo durante seus anos como profeta. Havia visto Deus fazer o impossível tantas vezes que desenvolveu uma sabedoria profunda. Quando Deus pergunta, a resposta humana nunca é suficiente. Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37, 3. Que resposta brilhante! Não foi arrogância. Claro que podem viver. Não foi descrença. Impossível, estão mortos há décadas. Foi humildade divina. Foi reconhecer que existem realidades além da compreensão humana, que o poder de Deus transcende as leis naturais que conhecemos. O teólogo John Calvin observa que essa resposta de Ezequiel demonstra a perfeita harmonia entre fé e humildade. Ele não limitou Deus às suas próprias percepções, mas também não presumiu conhecer os planos divinos. Era como se Ezequiel estivesse dizendo: Senhor, meus olhos veem morte total. Minha mente diz impossível. Mas tu és Deus, e se há algo que aprendi, é que tuas possibilidades não são limitadas pelas minhas impossibilidades. E então, Deus sorriu. Não literalmente, talvez, mas você pode sentir a aprovação divina na resposta que veio a seguir. Profetiza sobre estes ossos. Ezequiel 37, 4. Espera, profetizar para ossos mortos? Isso não fazia o menor sentido. Ou fazia? Ezequiel respirou fundo e fez a coisa mais louca de sua vida. Ele abriu a boca e começou a falar com ossos mortos, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 4. Sua voz ecoou pelo vale silencioso, quebrando décadas de quietude sepulcral. Deve ter se sentido completamente ridículo. Um homem de meia-idade falando sozinho no meio de um cemitério. Mas havia algo que Ezequiel havia aprendido. A palavra de Deus não é como palavra humana. Quando Deus fala, coisas acontecem. No princípio, Deus disse: haja luz. E houve luz. Disse: haja firmamento. E o céu se formou. A palavra divina tem poder criativo. O linguista hebraico Humberto Cassuto explica que no pensamento semítico antigo, dabar, palavra, não era apenas som ou conceito. Era força ativa, energia que transforma a realidade. Quando um profeta falava a palavra de Deus, ele não estava apenas transmitindo informação, estava liberando poder. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel 37, 5. E então, aconteceu algo que desafia toda lógica natural. Houve um ruído. Ezequiel 37, 7. A palavra hebraica kol significa mais que apenas som. É estrondo, trovão, barulho que ressoa e reverbera. Imagine,
O vale, que estava em silêncio absoluto por décadas, de repente explodiu em atividade sobrenatural. Crack, crack, crack! Ossos começaram a se mover, sozinhos, contra toda a lei da física, contra toda a regra da natureza. Ossos secos começaram a rolar, a deslizar, a procurar uns aos outros como se tivessem vida própria. E houve um tremor. Ezequiel 37, 7. A terra tremeu sob os pés de Ezequiel. Era como se o próprio planeta estivesse reagindo ao poder da palavra profética. Estudos geológicos na região da Mesopotâmia mostram que terremotos eram raros, mas quando aconteciam, eram interpretados como manifestações divinas. E então, começou o espetáculo mais incrível que olhos humanos já contemplaram. E os ossos se chegaram, osso ao seu osso. Ezequiel 37, 7. Não era aleatório. Cada osso sabia exatamente onde pertencia. Fêmures encontraram quadris. Costelas encontraram externos. Vértebras se alinharam perfeitamente. Era como um quebra-cabeças gigantesco se montando sozinho, mas multiplicado por milhares de esqueletos simultaneamente. Ezequiel observava hipnotizado. Sua mente lutava para processar o impossível que estava presenciando. Ali estava um pé sendo reconstruído. Osso por osso, articulação por articulação. Acolá, uma mão se formava com precisão cirúrgica, cada falange encontrando seu lugar exato. Mas o milagre estava apenas começando. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Ezequiel 37, 8. Sistemas nervosos começaram a brotar dos ossos como plantas crescendo em velocidade acelerada. Músculos se formaram, camada após camada. Órgãos internos se materializaram do nada. Era como assistir à criação de Adão, mas multiplicada por um exército inteiro. E a pele os cobriu por cima. Ezequiel 37, 8. Rostos se formaram. Expressões humanas tomaram forma. Cabelos brotaram, unhas cresceram. Em questão de minutos, o Vale da Morte havia se transformado em um vale cheio de corpos humanos perfeitos. Mas havia um problema crucial: eles não respiravam. Ezequiel olhava para milhares de corpos perfeitos, mas totalmente sem vida. Era como uma galeria de estátuas de cera ultra-realistas espalhadas pelo vale. Rostos serenos, músculos definidos, pele lisa, mas sem o menor sinal de respiração, sem movimento, sem vida. Mas não havia neles espírito. Ezequiel 37, 8. E então Deus falou novamente. Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37, 9. Aqui temos uma das palavras mais fascinantes de toda a Bíblia, Ruach. Em hebraico, essa palavra significa simultaneamente vento, fôlego, espírito. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. O erudito em línguas antigas James Strong explica que Ruach representa a força vital que conecta o físico ao espiritual. Sem Ruach, há apenas matéria orgânica. Com Ruach, a vida. Ezequiel, ainda tremendo pela primeira experiência sobrenatural, agora precisava fazer algo ainda mais estranho: profetizar ao vento invisível. Falar com algo que não podia ver, tocar ou compreender. Mas ele obedeceu. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Sua voz ecoou pelo vale novamente, mas desta vez com uma autoridade diferente. Não era mais hesitação, era comando profético carregado de fé absoluta. E dos quatro cantos do horizonte, algo respondeu. Primeiro foi apenas uma brisa suave, como o sussurro de uma respiração distante. Depois se intensificou. O ar começou a se mover de forma sobrenatural. Não era vento comum,
era Ruach, divino carregado de poder criativo. E entrou neles o Espírito, e viveram. Ezequiel 37, 10. O que aconteceu a seguir desafia qualquer descrição adequada. O primeiro corpo inspirou profundamente, o peito se expandindo como um balão sendo inflado. Os olhos se abriram subitamente, piscando confusos, tentando focar na luz do dia. Como dominós caindo em sequência, corpo após corpo começou a respirar. Milhares de pulmões que estavam secos como couro há décadas de repente se encheram de ar fresco. Braços se moveram, dedos se flexionaram, pernas se dobraram. Era como assistir a um filme sendo reproduzido em câmera lenta. A vida retornando a cada membro, a cada órgão, a cada célula. O arqueólogo William F. Albright, em seus estudos sobre ressurreições na literatura antiga do Oriente Médio, observa que este relato de Ezequiel é único. Outras culturas tinham lendas sobre mortos que voltavam, mas sempre como fantasmas ou zumbis. Aqui, eram pessoas completamente restauradas e se puseram em pé. Ezequiel 37, 10. Um por um, como recém-nascidos aprendendo a usar suas pernas, aqueles homens começaram a se levantar. Primeiro apoiados nos cotovelos, depois sentados, finalmente de pé, equilibrando-se, olhando ao redor com espanto. Imagine a cena. Ezequiel no meio de milhares de homens que literalmente acabaram de nascer de novo. Eles se olhavam uns aos outros, tocavam seus próprios rostos, flexionavam os músculos, como se estivessem descobrindo pela primeira vez o que significava estar vivo. E eram um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 10. A palavra hebraica shail não significa apenas soldados. Significa força organizada, poder militar disciplinado, exército pronto para a batalha. Aqueles homens não eram apenas pessoas ressuscitadas. Eram guerreiros restaurados em sua plenitude. O vale, que momentos antes era sinônimo de morte total, havia se transformado no berço do exército mais poderoso que a terra já havia visto. Não porque eram muitos, mas porque haviam experimentado o poder criativo de Deus em primeira mão. Mas o que tudo isso significava? Ezequiel ainda estava processando o milagre que havia presenciado quando Deus começou a explicar o verdadeiro significado daquela visão extraordinária. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37, 11. Toda a casa de Israel. Não apenas Judá, que estava no cativeiro babilônico. Não apenas as 10 tribos do norte, que haviam sido levadas pela Assíria mais de um século antes. Era o povo completo de Deus. Todas as 12 tribos, espalhadas entre as nações, aparentemente sem esperança de restauração. O historiador Flávio Joséfo, em suas Antiguidades Judaicas, descreve como as tribos perdidas haviam se espalhado por territórios que iam desde a Índia até a Etiópia. Para qualquer observador humano, a reunificação de Israel era tão impossível quanto ressuscitar ossos secos. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ezequiel 37, 11. Essa frase quebra o coração. A expressão hebraica nigzarnu, estamos cortados, significa mais que separação física. Significa amputação espiritual, como um membro decepado do corpo, sem possibilidade de reconexão. Era exatamente assim que o povo se sentia. Sentados às margens dos rios da Babilônia, lembrando-se de Sião, eles haviam perdido não apenas sua terra, haviam perdido sua identidade. Questionavam se Deus ainda os considerava seu povo. Duvidavam se as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ainda tinham validade. O erudito alemão Gerhard von Rad explica que essa crise de identidade era o maior perigo que Israel já havia enfrentado. Não era apenas exílio político, era morte espiritual. Mas então veio a promessa que mudaria tudo. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu.
e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Deus não estava falando apenas de restauração nacional. Estava prometendo ressurreição espiritual. A imagem dos sepulcros sendo abertos conecta diretamente com a visão dos ossos secos. O que parecia morto para sempre seria vivificado pelo poder divino. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Ezequiel 37, 13. A fórmula "sabereis que eu sou o Senhor" aparece mais de 70 vezes no livro de Ezequiel. Era como se Deus estivesse dizendo: quando vocês virem essa restauração impossível acontecer, não haverá mais dúvidas sobre quem eu sou. E então veio a promessa final, a garantia que selaria para sempre essa restauração. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37, 14. O mesmo Espírito que soprou vida nos ossos secos habitaria permanentemente no povo restaurado. Mas aqui está a verdade mais poderosa de todas. A visão de Ezequiel não é apenas história antiga ou profecia futura. É uma realidade presente para qualquer pessoa que se sente como aqueles ossos secos. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: minha vida espiritual está seca, minha fé esfriou, meus sonhos morreram. Talvez você olhe para seu casamento e veja apenas ossos espalhados, ou para sua situação financeira, ou sua saúde, ou seus filhos que se afastaram de Deus. A boa notícia é que o mesmo Deus que falou a Ezequiel quer profetizar sobre sua vida hoje. A psicóloga cristã Diane Langbert, em seus estudos sobre restauração emocional, observa que muitas pessoas vivem em vales de ossos secos, internos. Lugares onde trauma, decepção ou pecado criaram áreas de morte espiritual que parecem irreversíveis. Mas aqui está o que precisamos entender: Deus é especialista em falar vida onde só existe morte. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, ela estava espiritualmente seca, depois de 5 relacionamentos fracassados. Mas ele ofereceu água viva, que se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Os ossos secos de sua alma foram restaurados. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se sentiu como osso seco, inútil, envergonhado, cortado da graça divina. Mas Jesus profetizou restauração. Apacenta as minhas ovelhas. João 21:17. Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Quando Paulo perseguia cristãos, ele estava espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Mas, no caminho de Damasco, Jesus profetizou: este é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. Os ossos secos se transformaram no maior missionário da história. O segredo não está em você reunir força para mudar. O segredo está em permitir que a palavra de Deus profetize sobre suas áreas mortas. Está em deixar o Espírito Santo soprar vida nova, onde só havia derrota. Suas circunstâncias podem estar dizendo o impossível. Sua mente pode estar calculando muito tarde. Mas se há algo que a visão de Ezequiel nos ensina é isto: quando Deus decide agir, não existe situação irreversível. Seus ossos secos estão prestes a ouvir uma palavra. Amado irmão, amada irmã em Cristo! Chegamos ao final desta jornada profética, mas na verdade estamos apenas no início da sua história de restauração pessoal. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o mesmo Deus que falou a Ezequiel há milênios está falando ao seu coração. Ele vê cada área seca da sua vida, aqueles sonhos que pareciam mortos, aquela fé que esfriou, aqueles relacionamentos que se despedaçaram, aquela esperança que você enterrou há tanto tempo. Mas hoje, o Senhor dos Exércitos quer que você saiba: não existe situação irreversível para Ele. Não existe morte que resista ao seu sopro.
Não existe vale de ossos secos que não possa se transformar em um exército poderoso quando ele decide agir. Você que está ouvindo, talvez se sinta como aqueles ossos espalhados pelo vale, desconectado, seco, sem vida. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. Deus está prestes a profetizar sobre a sua vida. Ele está ordenando que osso se ajunte ao osso, que nervos se formem, que carne cresça, que pele cubra o que estava exposto. E mais do que isso, Ele quer soprar seu espírito em você, novamente. Aquela paixão por Jesus que você pensou ter perdido, Ele quer reavivá-la. Aquele chamado ministerial que você abandonou, Ele quer restaurá-lo. Aquela família que se desfez, Ele quer reconstruí-la. Aquela saúde que se deteriorou, Ele quer renová-la. O Deus de Ezequiel é o seu Deus hoje. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. A palavra que tem poder para criar mundos quer criar algo novo na sua vida agora mesmo. Não aceite viver como osso seco, quando você foi chamado para ser soldado do exército do Rei dos Reis. Não se conforme com a mediocridade espiritual, quando o próprio Deus quer fazer de você um instrumento poderoso em suas mãos. Levante-se, sacuda o pó da derrota. Permita que o Espírito Santo sopre vida nova em cada área morta. Creia que o mesmo milagre que aconteceu naquele vale pode acontecer na sua vida hoje. Seu momento chegou. Sua restauração começou. E quando Deus terminar sua obra em você, até mesmo você ficará admirado com o que Ele fez. Porque nosso Deus é especialista em transformar ossos secos em exércitos poderosos. E você, meu amado, você fará parte deste exército. Glória a Deus! Já se inscreveu? Se ainda não, talvez seja a hora. Se inscreva, deixe o like e comente. Se você gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro, seja membro clicando no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios e também ver os vídeos antecipadamente, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.